Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Caminho das Pedras, canal dedicado a agregar conhecimento. Dando prosseguimento ao nosso curso de Delphi para iniciantes, vamos ver hoje o que são variáveis e constantes. Também vamos ver operadores matemáticos e conversão de valores. Muito bem? Toda aplicação que você utiliza faz uso de variáveis e constantes, não importa qual seja. E o que são variáveis e constantes? Elas basicamente são valores armazenados na memória do seu computador, celular ou outro dispositivo e são lidas ou alteradas de acordo com a necessidade do seu software. A diferença entre uma variável e uma constante é exatamente a designação delas. Em uma variável, seu valor pode ser alterado em tempo de execução. Já em uma constante, seu valor não pode ser alterado em tempo de execução. Uma variável ou constante, para existir, precisa ser declarada. Declarar uma variável ou constante nada mais é que indicar o nome da mesma e o tipo. Este nome não pode conter acentuação ou caracteres especiais. Então vamos ver agora alguns tipos e quais valores elas podem guardar. Vamos aqui ao nosso form e para fazer um breve exercício, vamos colocar alguns componentes aqui. Vamos colocar aqui standard, vamos colocar um t-label. Muito bem, t-label. E vamos também colocar um button, um t-button, um botão. Ok? Para que nós consigamos visualizar melhor, vamos alterar aqui na form a fonte. Vamos colocar aqui uma fonte maior, vamos colocar 14. Muito bem, vamos ajustar o nosso botão, vamos ajustar o nosso label. Vamos também colocar aqui o position da nossa form centralizado, Screen Center. Muito bem, vamos salvar esse nosso projeto, vamos criar uma pasta nova, aula 4. Vamos colocar Unity 1 mesmo e Project 1. Muito bem. Então aqui temos a nossa form. Vamos alterar aqui o caption do nosso botão. Vamos colocar mostrar. E aqui vamos deixar assim mesmo. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim. Muito bem. Vamos executar. E aqui está bem no centro. Muito bem. Então vamos ver aqui, vamos começar a trabalhar com nossas variáveis. Vamos ver o nosso código. Você pode clicar em Code ou F12, você vai alternar entre form e código-fonte. Muito bem, então aqui nós temos aqui private e public. Aqui nós podemos declarar nossas variáveis ou constantes. Como eu expliquei anteriormente, as variáveis ou constantes privadas ou private, elas serão executadas somente nessa form aqui. Caso seja public, ela irá ser executada nesta form e em todas as outras forms subsequentes a ela. E o que é uma variável ou constante local? É o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos clicar duas vezes no botão mostrar e aqui nós temos a nossa procedure. Uma variável local é a que é declarada dentro de uma procedure.
Então podemos aqui fazer o seguinte, vamos declarar uma variável aqui, var texto do tipo string, ponto e vírgula. Muito bem, já temos aqui uma variável, ok? Aqui, no momento em que nós clicamos em mostrar, ele vem para cá, para essa procedure aqui. Vamos dar um valor para essa variável texto. Vamos colocar texto igual, entre aspas simples, vamos colocar aqui variável local. E vamos colocar aqui label 1 ponto. Label 1 caption igual a texto. Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável do tipo local, ela só vai funcionar dentro desta procedure. Uma variável local do tipo string. E aqui, quando eu clico no botão, eu estou atribuindo um valor string à variável texto que eu criei aqui. E depois eu vou atribuir o valor desta variável texto ao label 1, que seria no caso o caption aqui, ó. Ok? Label 1 caption igual a texto. Vamos salvar tudo e vamos executar. Então eu tenho aqui, vamos clicar em mostrar, e ele vai mostrar aqui para nós, variável local. Muito bem. Então este é o exemplo, né, de uma variável local. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um outro botão, um T-button. E aqui vamos criar, vamos colocar aqui um outro label. Vamos só copiar aqui, colar e vamos puxar para cá. Este aqui é o nosso label 2. Aqui nós vamos colocar o caption, mostrar 2. E aqui vamos criar uma nova procedure para esse mostrar 2 aqui. Então vamos aqui e vamos colocar o seguinte. Texto. Aqui vamos pegar as mesmas instruções e aqui texto é igual a variável local. E aqui label 2 caption igual a texto. Vocês podem notar que ele já deu um erro aqui, ó. Ele já está nos mostrando que existe um erro. Por que existe esse erro? Vamos ver aqui, vamos executar. Ó, erro. Texto. Vamos ver aqui no nosso debug. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que a variável texto não foi declarada. Não está sendo identificada. Por quê? Se nós declaramos aqui, porque aqui nós declaramos como uma variável do tipo local. Ela só vai existir dentro desta procedure. Outra procedure que solicitar o valor dessa variável não vai conseguir, vai dar erro, como se essa variável não existisse. Vocês podem colocar aqui, ó, erro, identificador não declarado.
Então agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta variável aqui, vamos tirar daqui. Ok? Vamos tirar. E vamos colocar aqui em private. Aqui em private, eu estou dizendo que esta variável ela vai ser usada em toda a nossa form. Ok? Vocês podem ver que aqui já sumiu a linha de erro. Vamos salvar, vamos executar. Então aqui, se eu colocar mostrar, ele vai aparecer aqui. E se eu mostrar 2, vai aparecer aqui também. Então agora, essas duas procedures, elas têm acesso a esta variável aqui, ao valor desta variável aqui. Por quê? Porque ela foi declarada em private. Antigamente estava em local, então só essa procedure conseguia identificar esta variável. Agora, como ela está em private, todas as procedures que existirem aqui neste form conseguirão identificar esta variável aqui. E se nós colocarmos esta var, essa nossa variável, em public, vai funcionar da mesma maneira. Todas as procedures dentro dessa form irão enxergar essa variável e inclusive as outras forms que foram sendo abertas. Vamos ver aqui, vai funcionar da mesma maneira. Mostrar e mostrar. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esta variável aqui, vamos tirar daqui e vamos colocar em private. Muito bem. Agora nós vamos criar uma nova form. File, New, VCL Form. Ok. E aqui em Unit 1, na nossa Form 1, vamos colocar um botão aqui. Vamos colocar um T-Button. Vamos colocar o caption dela como nova form. E aqui nós vamos dar 2 cliques e vamos fazer o seguinte. Para nós chamarmos outra form, nós colocamos o seguinte comando. Form2, que é o nome da outra form, ponto showModal. Muito bem. Vamos executar. Primeiro vamos salvar tudo. Ele vai pedir para salvar a Unit 2. Vamos salvar. E vamos executar. Aqui ele está pedindo para criar uma referência da Form 1, da Form 2 na Form 1. Ok. Muito bem. Vamos executar de novo. E aqui nós temos nova form. Ele vai abrir essa nova form para nós. Muito bem. Então aqui vamos em Form 2 e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um novo label. Vamos alterar aqui a fonte do nosso form. Colocar em 14. Ok. E aqui vamos fazer o seguinte. Quando esta form for ativada, isso é, for aberta, eu tenho que pegar o valor daquela variável e mostrar aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui em Form. Em Eventos, vamos colocar onShow. Isso é, quando ela for mostrada para nós. E vamos colocar aqui label 1 ponto caption é igual a
form1 ponto, qual era o nome da nossa variável? Texto. Ponto, texto, ponto e vírgula. Por enquanto, isto aqui não vai funcionar. Vocês podem ver que já está dando erro aqui. Por quê? Eu tenho que declarar aqui a unit 1. Então vamos fazer o seguinte, ó, aqui na unit 2, vamos colocar aqui. Vamos dizer que eu quero fazer uso da unit 1. Unit 1. Pronto. Uses unit 1. Mas ainda está dando um erro aqui. Por quê? Porque form1 texto, o texto aqui não é public. Ele é privado. Então, vamos alterar aqui e colocar como público. Salvar. Vamos aqui em unit 2. Vamos executar. Label 1. Caption é igual a form1 texto. Aqui eu tenho var texto. E aqui eu tenho que criar um valor para essa form1 texto. Porque aqui em unit 1 eu não declarei o valor ainda. Então vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui, ó. Vou copiar e vou declarar diretamente aqui. Texto igual a variável pública. Ok, vamos salvar e vamos executar. Então aqui eu tenho variável local, e aqui em nova form eu vou ter variável pública. Agora, se eu trocar aqui a minha variável de public para private e for executar, ele já vai dar um erro. Ó. Vamos ver que erro é esse, ó. Ó, não é possível acessar uma variável privada. Entenderam então a diferença entre uma variável privada, pública e local? A local, uma variável local, ela só será reconhecida dentro da procedure que a criou. Uma variável privada será reconhecida em todas as procedures da mesma forma. E a pública, ela será reconhecida em todas as procedures da mesma forma, mas também em todas as outras formas subsequentes àquela. Certo? Então podemos colocar de volta aqui em public. E agora nossa aplicação vai funcionar normalmente. Nova forma. Nova form, variável pública. Ok? Muito bem, agora nós vamos ver o que são constantes. Constantes, como já foi visto, é um valor que não pode ser alterado. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta aqui que texto não é mais string, é inteiro. Valor integer. Então vamos tirar isso daqui. Vamos tirar isto. E vamos tirar isto. Isto aqui também. Muito bem. Vamos fazer o seguinte aqui. Aqui vamos trocar também valor. Aqui vamos colocar
valor é igual a valor mais 1, ponto e vírgula. Aqui eu estou usando um operador matemático, ok? Valor mais 1. Então aqui eu estou dizendo valor é igual a ele mesmo mais 1. E aqui em Label 1, Caption, vocês podem notar que ele está indicando aqui um erro. Por quê? Primeiro que esse texto aqui não existe. Mas se eu colocar aqui valor, ele vai continuar dando erro. E por quê? Porque esse valor aqui é um valor numérico. Ok? E Label 1 Caption, ele recebe valor string. Então agora aqui vem os nossos conversores. Então aqui eu vou usar um conversor chamado int to str, entre aspas o valor. O que ele vai fazer aqui? Ele vai converter de inteiro para string esse valor aqui entre parênteses, ok? Vamos tirar isso daqui, ok? E aqui em Unity 2 ele está dando esse erro aqui, vamos tirar isso daqui também. Então aqui quando eu apertar, clicar botão 1, ele vai fazer valor igual a valor mais 1. Como eu não defini o primeiro valor, né, desta variável valor, ele vai assumir que é 0. E ele vai somar com 1. Então o primeiro valor será 1. Vamos executar. Salvar, executar. Se eu clicar uma vez, ele vai mostrar 1. Se eu clicar outra vez, ele mostra 2. E assim sucessivamente. Cada vez que eu clicar aqui, ele vai pegar ele mesmo e vai somar mais 1. Muito bem. Se eu quiser colocar de 3 em 3, eu coloco 3 aqui. E vou somar de 3 em 3. E agora, se eu quisesse concatenar, isso é, unir uma palavra com este valor, eu poderia fazer o seguinte. Aqui nós colocaríamos, entre aspas, um valor alfanumérico. Está em espaço. E aqui nós colocamos um sinal de mais. Vejam bem que esse sinal de mais aqui, como aqui é um valor alfanumérico, de inteiro para str valor, aqui também é um valor string. Então, em vez de somar, ele vai concatenar, isso é, unir as duas strings. Ó, está em 3, está em 6, e assim sucessivamente. Ele está pegando o valor que ele converteu em string e está unindo a frase, a palavra, as duas palavras está em. Então vocês têm que prestar muita atenção o tipo de valores que vocês estão somando ou concatenando. Valores numéricos você vai somar nesse caso. E no caso de strings você vai unir. Muito bem, já vimos então aqui a concatenação. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver as constantes. Vamos aqui em Public, vamos criar uma constante. Para criar uma constante, basta colocar const valor igual a 10. Vocês vejam que no caso de declarar uma constante é diferente de declarar uma variável. Uma variável, você cria a variável
e o tipo de variável, ok? Já uma constante, você cria a constante e já atribui um valor a ela, certo? Ele está dando um erro aqui porque eu já tenho aqui um valor. Ah, eu criei a mesma variável, então com o mesmo nome. Então vamos colocar aqui constante. Pronto, já sumiu. Então, constante é igual a 10, ok? Então vamos colocar aqui. Vocês lembram que uma constante não pode ser alterada, certo? Se você colocar aqui 2 barras, você vai comentar o código. Ele não vai ser executado. Então, label 1 caption está em, vamos colocar aqui, de int para str, de inteiro para string, constante. Vamos executar. Se eu clicar aqui, eu vou mostrar, está em 10. Por quê? Porque a nossa constante é 10. Agora, se eu tentar, por exemplo, somar 3 a constante, vocês podem notar que já deu um sinal de erro aqui. Ele não vai executar. E por quê? Porque a constante ela não pode ter seu valor alterado. O valor dela é fixo. Então eu não posso executar uma operação matemática de soma, por exemplo, com a constante. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, seria valor igual a constante mais 3. Porém, eu vou ter que declarar essa variável aqui. No caso, já está aqui, né? Então, valor é igual a constante mais 3. E aqui eu posso colocar o valor. Executamos. E aqui, se eu clicar em mostrar, ele vai mostrar a soma daquela nossa variável com a constante, que vai dar 13. Por que 13? Porque valor é igual a constante, que no caso é 10, mais 3. Ok, gente? Mesma coisa eu poderia colocar aqui, ó, o valor é igual a constante menos 3. É um outro operador matemático. Mostrar 7. Se eu quisesse colocar aqui multiplicação vezes 3. Em programação, multiplicação é o asterisco. Asterisco vezes 3. Executar. Aqui nós teremos 30. E no caso de divisão, nós vamos colocar aqui, eu creio que vai dar erro, tá? Vai dar erro. Por quê? Valor é um inteiro. E constante também é inteiro. Se eu colocar divisão aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque divisão ele é usado para números com casas decimais. Então, no caso de um inteiro, nós temos que colocar div. Ó, já assumiu a nossa mensagem de erro. Então, quando você dividir um inteiro por outro inteiro, não é barra, é div. Então, vamos executar. Mostrar está em 3. Por que ele mostrou 3? Por que ele deu só 3? Porque ele teria que dar 3,333 e por aí vai. É porque como é um inteiro, ele arredondou o valor, ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui em valor eu colocar real. Aqui ele já vai me dar um erro, ó. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ó, de inteiro para str.
este valor aqui não é mais inteiro, agora ele é real. Então, aqui nós podemos converter da seguinte maneira: float to str. O float se refere a tipos currency, real, ok? Números com casas decimais. Vamos ver se não vai dar um erro. Ainda deu 3. Por quê? Porque eu estou usando aqui, eu estou usando div. Para números decimais, eu uso barra. Salvamos o projeto, executar, mostrar, agora sim, ó, está em 3,33333 e vai embora. Entenderam qual a diferença do barra para o div? O div ele só é usado para números inteiros, porque ele não vai apresentar casas decimais. No caso de um número real, ele vai aceitar um barra e vai apresentar as casas decimais. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso aqui. No caso, conversão de valores, variáveis privadas, públicas ou locais. Nós temos aqui os nossos operadores matemáticos e temos também os nossos conversores de valores. Existem vários outros conversores de valores. Aqui vamos colocar entre barras. Nós temos, por exemplo, str to float, que no caso, se você tivesse uma string 12,5, ele converteria de string para valor 12,5. Temos um outro também, que seria str to int, que ele faria o quê? Ele converteria, por exemplo, 12, que é uma string, para valor 12. Nós já vimos o float to str e vimos também o int to str. Existem outras conversões de dados, mas por enquanto vamos ver só essas aqui, que são praticamente as mais importantes. Ok, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui, para que a aula não fique muito comprida, e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau! Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like. Se você quiser receber notificações a cada vídeo novo, inscreva-se no canal e marque as notificações. Se você acha que esse vídeo pode ser útil a alguém que você conheça, compartilhe o mesmo nas suas redes sociais. Beleza?